quarta-feira. Quarta-feira que, como todos os dias dessa semana, marcada aí pela esperança do que vai acontecer com as fases, não só em São José dos Campos, como em todo o Vale do Paraíba. Nós temos o prazer de receber o prefeito de São José dos Campos, senhor Felício Ramute. Senhor Felício, muito obrigado, mais uma vez, um prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios e começamos exatamente por aí. Um tempo difícil, uma fase difícil para todos os segmentos. São José dos Campos tem tido aí uma certa comoção com relação ao comércio que, dentro das suas expectativas aí, está numa tensão muito grande. Como estamos nessa situação, para nós começarmos essa conversa, como estamos nessa situação e como o senhor vê que a gente pode progredir nesse sentido. Só um lembrete a todos vocês, nós estamos nos estúdios da SP Rio Mais aqui no Jardim Aquário e todos os protocolos de saúde estão sendo respeitados. O senhor Felício está num outro ambiente com o qual nós conversamos via remota com ele, mas aqui nos estúdios. Porém, portanto, todos os protocolos estão sendo respeitados. Muito bom dia, senhor prefeito. Bom dia, é um prazer estar aqui na SP Rio. Considerando os protocolos que estão sendo seguidos, estou num ambiente onde eu tenho o distanciamento necessário, então posso retirar aqui a máscara para conversar com vocês, né? Sem máscara. Bom, essa quarta-feira nós teremos anúncios do governo do estado, não acho que voltado à reclassificação, apesar de não ter acompanhado, mas sim acho que é novos critérios, o que pode abrir, o que pode fechar, dentro das fases. Vamos aguardar o anúncio, eu não tenho uma informação antes da coletiva que será dada pelo governo do estado, mas na sexta-feira a gente tem garantido uma reclassificação, né, do governo do estado. E a gente espera que até sexta-feira, tudo indica, pelos dados que nós temos da cidade, posso até antecipar que a cidade está reduzindo os seus indicadores, tanto do ponto de vista da velocidade da propagação da doença, como da lotação, né, em relação às UTIs, enfermarias, caiu bastante as taxas de ocupação, mostrando um resultado das últimas ações da Prefeitura e do cidadão de São José. E a gente espera que na sexta-feira São José e a região estejam, no mínimo, na fase laranja, para que a gente possa retomar as atividades. Olha, o que eu desconfio que o governador deve falar é que ele deve acabar com aquela fase laranja com vermelho, né? Que podia abrir, mas aos finais de semana não podia. Então eu acredito que seja isso, eu não sei, não tenho informação completa, mas logo mais, quase a 1h da tarde, nós vamos poder saber. E aí logo em seguida a prefeitura vai tomar também suas atitudes. Perfeito. E prefeito, muitas pessoas perguntam para a gente aqui como é que está a situação com relação ao Covid. A gente atualiza diariamente aqui no Jornal Abre Aspas os números, os balanços, mas como é que está essa situação nas cidades? As UTIs, os hospitais estão realmente lotados? As internações realmente estão caindo? Passa para o nosso internauta, telespectador, como é que está a situação de São José dos Campos nesse momento? Olha, nos últimos 10 dias, o que a gente viu é que o volume de pessoas que buscavam os pronto-atendimentos, aqui eu estou dizendo tanto da rede pública quanto da rede privada, começaram a diminuir, foram diminuindo cada vez mais. E é ali que começa, na verdade, os problemas, né? Se tem um volume muito grande de gente procurando os pronto-atendimentos, a chance de ter mais gente em estado mais grave, consequentemente ocupando um leito de enfermaria ou um leito de UTI. Nos últimos 10 dias isso veio diminuindo e continua diminuindo, ainda que nos leitos de UTI não existe uma diminuição tão grande, mas a cidade já está por volta de 75%, 76% de ocupação dos leitos de UTI exclusivos para a Covid, o que é um número considerado bom em relação ao estoque de leitos à disposição. Na rede pública, no nosso hospital municipal, por incrível que pareça, é ainda menor a ocupação, por volta de 65%. Ou seja, na rede privada é que nós temos uma ocupação ainda maior do que na própria rede pública hoje. Fizemos a lição de casa, expandimos os leitos de UTI, os leitos de enfermaria, conforme o nosso planejamento. Além disso, agora os testes, onde o resultado sai na hora, né, os testes pelo cotonete, mas com uma nova tecnologia que chama antígeno, então a gente consegue dar o resultado imediatamente e não fica aquela espera do Adolfo Lutz. E tem gente ainda esperando mais de 20 dias, está esperando seu resultado porque fez o teste antes da gente ter feito essa mudança. Então, isso agiliza também a detecção da doença. Foi um teste que só foi aprovado no final do ano passado e nós compramos, então, no início desse ano, 50 mil testes. Então, são ações que a gente faz para dar uma assistência melhor àqueles que têm o diagnóstico e têm a suspeita da Covid e depois a assistência ainda melhor para aqueles que precisam de leitos. Eu já deixei muito claro e vou repetir aqui
que não faltarão leitos de UTI na nossa cidade. Esse é o nosso trabalho, nem de enfermaria, nem de UTI. É assim que nós temos trabalhado para garantir a saúde de todos. Perfeito, perfeito. Ainda no tema da fase vermelha, a gente vem trazendo aqui também a outra parte dos comerciantes que estão protestando. A gente trouxe também o outro lado da prefeitura, que, por exemplo, isentou o IPTU de pessoas que recebiam auxílio emergencial. Como é que está sendo feito esse trabalho social para quem não pode trabalhar neste momento de fase vermelha? Olha, existem alguns benefícios em relação ao IPTU. Também nós fizemos a prorrogação dos pagamentos do ano passado, sem qualquer multa, juros, enfim, baseado no que não conseguiu ser pago no ano passado. Prorrogamos, se não me engano, até final de fevereiro, né? Além da isenção também do IPTU para quem recebeu auxílio emergencial. São ações que ajudam a todos, né? Em relação aos empresários especificamente, aqueles que tiveram uma única multa, né, no seu estabelecimento no ano de 2020, naquele início da pandemia, ainda se acostumando, nós fizemos também o perdão dessa multa, né, para que a gente não tivesse mais esse peso de R$5.000. É claro que aquele que foi reincidente não tem esse benefício, porque a gente entende que não quis seguir, né, as regras de fato. Bom, agora a gente tem uma situação onde eu acompanho o dia a dia do comerciante, eu venho dessa área, né, do comércio, né, e eu entendo os problemas que os comerciantes estão vivendo, até porque durante esse mês terminou aquele auxílio do governo federal em relação à mão de obra. E a gente luta para que isso volte, assim como outros benefícios do governo estadual e federal. Vou dar um exemplo para você. Em relação a bares e restaurantes, os maiores impostos são os impostos sobre a folha e os impostos estaduais, porque é ICMS. Esses são os maiores impostos que incidem sobre o negócio, é onde daria a diferença para o dia a dia desse comerciante de bar, por exemplo, e restaurante. O pequeno comerciante, mesma coisa, o ICMS. É apenas o prestador de serviço que tem o pagamento do ISS, e nós estamos estudando, inclusive, a possibilidade também de prorrogar, assim como fizemos já em 2020, os vencimentos de ISS ou qualquer outras taxas que vençam agora nos próximos meses, levando esse vencimento mais para o final do ano. Então nós estamos terminando de estudar esse impacto para poder dar uma ajuda. A ajuda vai ser pequena, mas eu acho que hoje qualquer ajuda que esses empresários tiverem serão bem-vindas. Prefeito, a cidade inicia amanhã a vacinação dos profissionais de saúde autônomos. Como vai ser isso? Olha, por volta de 12.000 pessoas já foram vacinadas, profissionais, e também os idosos nas instituições de longa permanência. E os seus funcionários dessas instituições. Agora, uma próxima etapa, onde a gente consegue ampliar nas UBSs e também em algumas entidades privadas, hospitais privados, que vão nos ajudar nesta fase também da vacinação para os profissionais autônomos. Você que é médico, atende no seu consultório, né, do laboratório, um biomédico, enfim, todos aqueles profissionais de saúde autônomos passarão a ter o acesso à vacina através das nossas 40 UBSs. Perfeito. Ainda sobre a vacinação, uma dúvida que nossos internautas nos questionaram essa semana é sobre a distribuição das vacinas. Por exemplo, em Jacareí, ontem a gente noticiou no primeiro bloco, começou a vacinação em idosos acamados acima de 80 anos. Em Caraguatatuba, por exemplo, começou a vacinação em funcionários das zoonoses. Por que São José dos Campos ainda está nesta fase de vacinação dos médicos? É o governo federal que dá doses a menos? Como é que é feita essa distribuição? Não, é que na verdade talvez o número que veio de doses, eles evitaram. Nós, por exemplo, vacinamos laboratórios, né, o pessoal da linha de frente de laboratórios. Então nós optamos de vacinar várias atividades da linha de frente de atendimento de Covid. Talvez as outras cidades não o fizeram. Agora a gente segue o plano nacional e o plano estadual. Vamos continuar seguindo. Nós, claro que vacinamos os idosos nas instituições de longa permanência, que são os idosos que estão acamados, inclusive. A instituição de longa permanência tem idoso acamado e tem idoso em atividade. Então nós já fizemos também nas instituições de longa permanência. Agora, a partir do dia 8, hoje nós estamos recebendo mais 10.200 novas doses. Nenhuma distribuição foi feita pela Secretaria de Estado não proporcional. Sempre que a gente recebeu, proporcionalmente Jacareí, Taubaté também receberam, na mesma proporção da população. Então, agora a gente inicia a partir do dia 8, conforme o plano estadual, a vacinação para os idosos, conseguindo a primeira etapa, que é de 90 anos para cima, e assim a cada dia a gente vai diminuindo esta faixa etária para ir ampliando o acesso à vacina. O Estado garantiu que não faltará vacina para a segunda dose, bem como o governo federal, e é isso que a gente espera. Então nós estamos usando
todas as vacinas disponíveis. Perfeito. Hoje, conforme eu disse, nós devemos receber 10.200 novas doses. Muito bacana. E a gente sabe que a vacinação é o começo do fim dessa pandemia, o que a gente espera que essas doses cheguem para São José dos Campos aí nas suas 2 fases. E prefeito, ainda sobre a Covid, mais um tema um pouco diferente, ontem a Prefeitura de São José dos Campos anunciou a volta às aulas na segunda-feira que vem, dia 8, aqui na Rede Municipal de Ensino. Muitas pessoas também nos questionando como é que será esse retorno. Queria que o senhor explicasse para o pessoal de casa como é que será esse retorno seguro às escolas municipais. Olha, chegou o momento de que todos nós consideremos a educação como uma atividade essencial. E é por isso que o retorno se dará, baseado nos protocolos, 35% das classes no máximo, no início nós vamos começar com menos, até o dia 22, uma vez por semana, e fora deste período continuam os materiais, o ensino através da internet, o ensino pela TV Câmara, e também não é obrigatório, ou seja, é opcional. O pai pode ou não, o pai e a mãe poderão ou não deixar que seu filho vá ou não no dia presencial. Ele pode fazer toda a grade ainda à distância. Lembrando que nós manteremos a distribuição da merenda, seja para os presenciais ou não, e o material escolar que vai ser entregue no primeiro dia da atividade presencial. Aqueles que optarem por não ir presencialmente, nós vamos fazer o contato com a família e eles poderão retirar também os materiais escolares para essas crianças. Tudo com protocolo, nós já temos máscara, milhares de máscaras, copos descartáveis, álcool gel, tapetes sanitizantes, toda uma rotina de protocolos que devem ser seguida. Além do monitoramento pela saúde. Qualquer caso suspeito naquela escola, seja de um parente ou da própria criança, nós já vamos tomar as atitudes necessárias dentro daquela classe ou até mesmo na escola toda, se for necessário tomar uma atitude. Então está tudo sendo feito com muito cuidado, muito carinho, né? Para que a gente mantenha a segurança das crianças e dos servidores que atuam na nossa rede municipal de educação. Então nós estamos muito otimistas que as crianças poderão ter essa oportunidade. Minha filha, por exemplo, estuda numa escola privada e já teve essa oportunidade de retomar as aulas presenciais e eu percebi a diferença que fez no ânimo até pelo estudo da minha filha e com certeza isso fará também a diferença para os filhos daqueles que estudam nas escolas municipais. Perfeito. Tem interação aí, Glauco? Se quiser, eu tenho uma aqui já. Não, pode fazer, que eu estou recebendo as minhas aqui. Perfeito. Vamos Vamos lá. aqui nossa primeira interação aqui do nosso comentarista do dia, que hoje não pôde estar com a gente, o doutor Sebastião, que pergunta sobre o transporte público. Doutor Sebastião Domingues, comentarista de quarta-feira do Abre Aspas. Ele pergunta aqui: prefeito, não havia uma proposta dos ônibus poderem levar as bicicletas dentro do VLP? Como é que será esse processo? Lembrando que o VLP é o veículo leve sobre pneus que a prefeitura está construindo aqui, fazendo as obras da linha verde em São José dos Campos. Está aí a nossa primeira pergunta para o prefeito. Olha, existe na nova licitação, sim, essa previsão, né, de alguns equipamentos feitos para poder levar, inclusive dentro do VLP. Só tem um detalhe do VLP, é que ele vai ter uma grande ciclovia, né, também acompanhando o VLT. E aí, em algum momento, para fazer algum tipo de baldeação da ciclovia, será possível, sim, a inclusão das bicicletas. Perfeito. Segunda participação da Ivonete Souza, mandando aqui: bom dia, prefeito, a linha 244 de ônibus está todos os dias lotadas. Os ônibus quebram com muita frequência, portanto uma reclamação. 244, eu acho que é da Eugênio de Mello, não? É Putin. Vou pedir para a Ivonete ajudar a gente Mas eu aqui. passo sim para a secretaria, vamos olhar com carinho, isso não pode acontecer. Perfeito. O José de Almeida perguntando aqui também como é que será o retorno das multas, deixa eu pegar aqui, de trânsito por parte da prefeitura. Retorno? Se a prefeitura vai voltar a fazer a cobrança das multas de trânsito. Não, na verdade as multas de trânsito elas seguiram uma determinação do governo federal, onde as notificações não puderam ser enviadas. Passou o período e aí nós pudemos reiniciar as notificações. A cada mês, inclusive, muitas pessoas devem estar recebendo notificações passadas, de meses passados. Então vai o mês corrente e o mês anterior. É uma regra estabelecida pelo governo federal. Nós estamos seguindo essa regra estabelecida e sim, agora as notificações acontecem normalmente em relação ao trânsito. Aproveitando este gancho, dizer que nós estamos fazendo um grande projeto da Cidade Inteligente com a instalação de mais de 1.000 câmeras. E muitas pessoas estão confundindo essas câmeras inteligentes com radares. Nós não estamos instalando novos radares, nós estamos instalando
câmeras que também lerão as placas dos veículos para que a gente melhore a segurança e podem até multar, não por excesso de velocidade, mas se houver uma conversão irregular e a câmera detectar, isso está sendo permitido no nosso novo sistema. Mas o objetivo destas câmeras é a segurança e nós não estamos implantando novos radares em nenhum ponto da cidade nesse momento. Exatamente essa participação que chegou aqui para a gente ver o WhatsApp do Lucas Braga falando, né? Absurdo o radar na saída da Dutra próximo ao trecho do CTA. Ali então seria uma câmera da cidade inteligente. E aí eu vou dizer por que não é um absurdo, é o contrário, viu? É o Douglas? É o Lucas. Lucas, daqui a pouco você vai mandar outra mensagem elogiando. É porque é justamente para detectar todas as entradas e saídas. Alguém, por exemplo, rouba o seu veículo, Lucas, e vai seguir para o Rio de Janeiro com o seu veículo roubado. Nós vamos conseguir detectar que seu veículo passou por lá, sentido Rio de Janeiro. Inclusive, recentemente, pouca gente sabe, a gente viu aqui, a SP Rio mostrou um caso de um assalto que teve, né, de uma senhora lá na região leste, e ele foi, aquele bandido foi pego, se eu não me engano, na região leste mesmo, na Pedro Frigi. Né? Foi um cerco da polícia baseado no sistema de câmeras e radares inteligentes. Eles foram acompanhando as passagens pelos radares, se comunicando à polícia até conseguir surpreender o bandido ali no ponto correto. Então, esse sistema tem funcionado muito bem, tanto para roubo de veículos como para roubos em geral e para investigações. Então, Lucas, não é absurdo, ao contrário, é uma grande notícia ter essa câmera lá que não serve para detectar excesso de velocidade, mas sim a leitura de placas dos veículos. Perfeita. Pergunta aqui também sobre as obras em São José dos Campos do nosso internauta, falando aqui. Todas as cidades estão reclamando da questão financeira. São José não parou nenhuma obra. A prefeitura está com dinheiro sobrando? Olha, não existe dinheiro sobrando numa administração pública, porque todo o dinheiro tem que se converter em produtos e serviços a serem realizados. Vou dar um exemplo agora, na volta às aulas, nós contratamos professores para o projeto de recuperação. Somente esse ano vamos gastar 39 milhões a mais com as novas contratações que fizemos, de 700 PDs, 100 professores para o programa Recupera, 140 professores efetivos. Então a gente tem que administrar bem os recursos que tem. Mas graças a Deus a gente já aprovou ao longo dos primeiros 4 anos e vamos continuar mostrando que a gente sabe administrar a cidade com os recursos, direcionando os recursos para aquilo que é prioridade. Saúde e educação. 55% de tudo que a cidade investiu foi em saúde e educação, ou seja, mais da metade do dinheiro dos seus impostos. Depois ainda vem assistência social, ou seja, a grande maioria dos recursos são destinados para quem mais precisa e vamos continuar assim. As contas estão no azul, absolutamente no azul, não devemos um centavo para ninguém e posso dizer a você, até uma informação pública, que nós viramos o mês de janeiro com mais de 300 milhões de reais nas contas do município. Perfeito. Naquela hora que a gente falou do ônibus, a pergunta da Ivonete, ela estava se referindo à linha do Santo Inês. Santo Inês, ok. Nossa última participação aqui, que o nosso tempo é um pouco curto, da Viviane, provavelmente deve ser uma servidora municipal, perguntando: houve mudanças na Previdência Municipal com esta liminar da Justiça? A gente sabe que nessa semana a gente noticiou aqui, no abre aspas, que a Justiça Estadual mudou alguns trechos da Previdência Municipal, da contribuição ali no sistema de Previdência. Teve alguma mudança, prefeito? Olha, pela primeira vez vou falar sobre esse tema, né? Essa pergunta da Viviane, muito boa pergunta para a gente poder esclarecer e vou dividir aqui minha opinião em relação a isso. Nós fizemos uma reforma da Previdência, onde nós passamos a cobrar o 14% a partir de um salário mínimo. E o que houve foi uma decisão liminar da Justiça. Ninguém decidiu nada. Foi uma liminar que, enquanto o processo não é julgado e analisado, este desconto de 14% só poderá acontecer acima do teto, que é de 6 mil e poucos reais. Então, as pessoas nós não poderemos descontar os 14% neste período, nós não a Prefeitura, o Instituto de Previdência Municipal não poderá descontar esses 14% liminarmente. E o que pode acontecer com isso? Pode acontecer que a gente não desconte, passe-se um ano e no final a Justiça decida a favor da Prefeitura. E aí você vai ter que devolver esse dinheiro para os cofres públicos. Você já gastou e vai ter que devolver. Por isso que eu acho que foi um erro, até o pedido, né, por liminar, porque o Instituto de Previdência tem hoje 2,5 bilhões de reais. Apesar de ainda ser deficitário, ele tem muitos recursos. E esses recursos recolhidos pertencem aos próprios servidores. Então, se a decisão da Justiça fosse contra o Instituto e a Prefeitura, o Instituto devolveria esse dinheiro
para os servidores que recolheram a mais. Se fosse a favor, permaneceria no caixa. Com esta decisão liminar, corre-se um grande risco das pessoas não terem descontado esse valor, gastarem esse dinheiro no seu dia a dia e lá na frente ainda terem que pagar esses recursos com juros e correção monetária. Aconteceu com um grupo de servidores que eu recebi na prefeitura que entraram com uma ação contra o Instituto e ganharam uma liminar. Passou 5 anos, perderam a liminar e tem senhoras aposentadas que vieram conversar comigo que vão ter que pagar R$200 mil para o Instituto de Previdência. Tem uma que vai vender a casa para pagar a ação que ela perdeu na justiça e havia ganho de forma liminar. Então é muito arriscado essa decisão liminar da justiça. Lembrando, trata-se de uma liminar, ninguém decidiu nada e posso dizer a você que a chance é mínima de houver uma reversão em relação a isso, porque nós seguimos rigorosamente o que determina a lei federal e a lei estadual em relação aos descontos da reforma da Previdência. Perfeito. Então, para a gente passar uma resposta para a Viviane, que está fazendo sua contribuição, sua parte, a contribuição segue a mesma? Como é que é a orientação da Prefeitura? Viviane, não será descontado, se ela ganha, por exemplo, R$3 mil, não será descontado mais nada dos 14% dela, mas eu aconselho ela a guardar esse dinheiro, porque amanhã ou depois pode haver a decisão definitiva da Justiça e ela vai ter que depositar todo esse dinheiro que ela não foi recolhido dela. Se for uma ação feita pelo próprio sindicato, na minha opinião, coloca em risco muito grande as finanças desses munícipes que podem correr o risco lá na frente e ter que devolver todo esse dinheiro para o Instituto de uma vez só, assim como aconteceu com essas senhoras que eu citei. Então, a princípio, não será descontado, porque é o que determinou a liminar. Mas nós já recorremos e vamos aguardar o recurso. Perfeito, eu vou pedir desculpas aqui à Natália, Ana Souza, ao Douglas, que eu não vou conseguir ler a pergunta de todo mundo, mas a gente agradece, né, Glauco, ao prefeito que teve a disponibilidade aqui. de vir até aqui a nossa entrevista. E a gente gostaria que o senhor encerrasse aí comentando novamente sobre esta fase vermelha, né? A gente começou a entrevista falando disso, eu queria que o senhor passasse agora um recado aí aos joseenses para esta nova fase que a gente aguarda lá do governo estadual, como é que será em São José dos Campos, o que esperar e se planejar para as próximas semanas? Olha, o meu recado é do exercício da cidadania. A gente sempre tem que fazer a nossa parte. Eu sou palmeirense, não posso deixar aqui passar em branco, né? Ganhamos a Taça Libertadores, então me vejo à vontade de fazer uma crítica, né? A gente viu que logo depois da vitória tivemos aí aglomeração nas ruas de São José em comemoração, né? É lamentável aquele tipo de cena no momento de pandemia, né? E olha que eu sou palmeirense, comemorei bastante, gritei bastante em casa, mas era evitável, a gente podia ter evitado se cada um pensasse nos outros ou até mesmo nos seus familiares. Então a gente lamenta isso. Temos agora o Carnaval, a Prefeitura cancelou o ponto facultativo, portanto nós vamos trabalhar normalmente, provavelmente vocês aqui também, né? Também. E a gente espera que a grande maioria das empresas também permaneça trabalhando, até para evitar as idas para o litoral, as idas para a praia, onde a gente tem menos aglomeração e que foram um dos motivos que a gente teve aquele aumento do número de casos depois do Natal e do Réveillon. Então, muito cuidado, peço a participação de todos para que a gente possa agora, nessa sexta-feira, ter uma boa notícia em relação às fases e que permanecemos assim e até possamos evoluindo, mas é preciso contar com a participação de cada um de vocês. Prefeito, nós precisamos urgentemente todos de boas notícias. Estamos chegando aí a um ano de um tempo absolutamente atípico, chamado pandemia, na qual o cidadão brasileiro tem sido brindado com algumas situações, para dizer o mínimo, estapafúrdias, por parte de alguns governantes e alguns setores do governo aí. São José dos Campos tem a característica de ser uma cidade tecnológica, evoluída e bem administrada. Não estou aqui jogando confete, mas é por uma simples observação. O tempo se faz do que pode vir, mas tem que ser construído agora. São José dos Campos, dentro dessas características, já vê aí, no final de Plano São Paulo, vacinação e tudo mais, uma possível volta à normalidade e, principalmente, existe no médio prazo aí, um planejamento já para, como o senhor acabou de falar, para os bons tempos que hão de vir? Há já algum movimento nesse sentido com relação à sua administração? Sem dúvida. No nosso planejamento, a gente imagina que até o meio do ano nós podemos ter avançado muito na vacinação, não a vacinação de todos, mas daqueles mais vulneráveis, né? Que são os que acabam se encaminhando, na sua maioria, para os hospitais e acabam até, muitos deles, vindo a óbito. Então a gente percebe que nós vamos ter um outro clima, não só na cidade, mas também no país, e a gente percebe que há vários setores muito fortalecidos, aí mesmo com a pandemia,
construção civil, o setor de saúde, farmácias, enfim, todo ligado à construção civil. Então a gente, ao contrário, nós estamos ao longo do mês de janeiro, nós tivemos a participação em veículos de comunicação de fora da cidade, querendo atrair novas empresas, novas indústrias. São José dos Campos reforçou esta imagem de ter qualidade de vida com o enfrentamento da pandemia. Isso reforçou neste momento a importância da qualidade de vida para as pessoas. É uma grande oportunidade. Em todas as crises, a gente tem que ver uma oportunidade. Uma oportunidade da cidade crescer, atraindo empresas que querem dar qualidade de vida para os seus funcionários. E nós vamos continuar nessa direção e com esse objetivo. Então a gente enxerga, sim, a partir de julho, uma grande oportunidade para a cidade viver um novo momento pós-pandemia, ainda melhor do que aquele momento antes de tudo isso acontecer. Senhor Prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, nós agradecemos mais uma vez a sua participação e fazemos votos de que tudo isso, claro, rapidamente se concretize. Um ótimo dia ao senhor e a você que também participou dessa entrevista conosco. Obrigado e um bom dia a todos.